Alô, Baixada Santista, é o Ação e Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Prazer muito grande contar com a sua audiência nesta terça-feira, ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e trazendo mais uma rodada de debates com os candidatos à Assembleia Legislativa. Nós tivemos o debate com os candidatos à Câmara Federal e hoje damos prosseguimento com os candidatos à Assembleia Legislativa. Eu quero deixar aqui um registro importante das pessoas que têm nos parado na rua para parabenizar, não é, a iniciativa de fazer a rodada de entrevistas, não é, de debates com os candidatos à Assembleia Legislativa. Sempre importante que você tenha um perfil do candidato para, no dia da eleição, ter o mínimo de conhecimento, e eu tenho certeza que o debate é sempre importante, demonstra o conhecimento do candidato em diversos assuntos que vão interessar a todos os eleitores, não é? Quero também deixar aqui um abraço bastante fraternal aos nossos amigos que, de forma bastante ativa, participam do programa, meu amigo Miguel da Frota Vento e também meu amigo Zinho, eles que fazem parte da Associação de Oficinas Mecânicas da Baixada Santista e também da diretoria do Sindifup. Nós estivemos ontem reunidos para tratar de um programa que faremos em breve sobre as seguradoras. O programa de hoje conta com 2 candidatos à Assembleia Legislativa. Ao meu lado, a Mariângela Duarte, ela é candidata a deputada estadual pelo PCdoB, não é isso, Mariângela? PCdoB. Obrigado pela ajuda. E também o candidato à Assembleia Legislativa pelo PSDB, Júnior Bozella, gentilmente vindo ao programa. Nós convidamos o nosso amigo Ferrugem, vereador na cidade de São Vicente, ele que faz parte do Solidariedade, para participar. Mas há poucos minutos ele entrou em contato, disse que estava afônico e pediu para que justificássemos a sua ausência. Então fica aqui registrado o espaço, não é? O convite foi feito, o Ferrugem é uma pessoa muito querida, com certeza não faltarão oportunidades para que ele participe do programa. Eu tenho iniciado os debates com uma pergunta para todos os candidatos. O Júnior Bozella vai me permitir que eu comece com a Mariângela. E, Mariângela, por que ser candidata à Assembleia Legislativa? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde a todos os seus telespectadores da TV Com, que prestam serviço comunitário, ao candidato Júnior Bozella e a todos aqueles que vão acompanhar para se esclarecer. Olha, eu já poderia ter pendurado a chuteira. Acontece que, como é que a gente pode retroagir na representação da Baixada Santista? Então, eu já fui vereadora 2 mandatos, deputada estadual 2 mandatos e 1 de federal. Depois de 18 anos, a porca mordeu o rabo, porque em 2006 éramos 18% de candidatas mulheres na região. Verdade. Hoje somos 15%. Quer dizer, em 85 candidatos, somos candidatas mulheres só 13. Sendo que o número de mulheres candidatas era maior, sempre foi, e se elegiam poucas. É verdade. Agora, o que eu quero colocar é o seguinte, nós éramos em 95, 96... As mulheres são desunidas, viu, Mariângela? Não, vou colocar isso aí. A minha esposa foi candidata em Santos, teve 3 mil votos, foi a 15ª Faltaram no uns cômputo, votinhos ali, não? 50 votos, mas não é essa a questão. Foi a 15ª no cômputo geral, foi a mulher mais votada, a 2ª mulher mais votada em Santos ficou em 45º lugar. Então, olha que espaço, né? Mostra que mulher não vota em mulher. Não vota. Temos que mudar isso, né? Temos que mudar. Bom, então deixa eu só concluir isso. Nós, em 94, quando nos elegemos para a Assembleia, em 98, quando fui reeleito, éramos 6 deputados estaduais. Hoje você está reduzido
A Thelma, que graças a Deus representa inclusive o Quinhão das Mulheres, e é uma experiente política com uma bela história, e o Luciano Batista, que de 4 anos só pode exercer 1 ano e meio. É verdade. Então, e federal, nós também temos um buraco. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, do ponto de vista regional, você pode até mudar o federal, ele tem que ter uma plana de país, conhecer. Agora, o Estado, se nós não tivermos deputado para lutar pela Baixada Santista, é um negócio trágico. Os prefeitos falam, Maria Ângela, volta, porque nós precisamos de gente que vai buscar dinheiro aqui. Muito bom. Júnior Bozella, por que ser candidato à Assembleia Legislativa? Bom, Augusto, primeiramente agradecer o convite, cumprimentar todos os telespectadores que nos acompanham na sua casa, nos dá essa oportunidade, né, de interagir, entrar dentro da sua residência, estar, né, trabalhando, né, em comum com a região da Baixada Santista, cumprimentar aqui a deputada, amiga, companheira, professora Maria Ângela Duarte, dizer que é um momento importante na política do nosso país, Augusto, onde as pessoas estão realmente desacreditadas da política, demonizando de uma forma muito generalizada e comparando e jogando todos os políticos na mesma vala comum. Há uma ausência de participação da juventude, o jovem ele precisa ser atraído novamente para a política, para discutir as questões importantes. A Baixada é a principal região metropolitana do estado de São Paulo, uma das mais ricas do país e tem um grande potencial de desenvolvimento. Então é importante isso que a Maria Ângela acabou de colocar, o número de representantes da Baixada Santista está muito ruim, quer dizer, há uma ausência de liderança, uma ausência de representatividade, uma região com 1,5 milhão de eleitores, não é possível ter apenas 2 representantes na Assembleia, quer dizer, e 2 representantes à Câmara Federal. É importante que exista essa conscientização para que a população realmente concentre, né, a energia nos candidatos aqui da Baixada. Eu acho importante, decisivo. É importante, mas você acha que os políticos vão conseguir atingir o jovem com uma mensagem para o jovem? Mas esse é o grande desafio dessas eleições, né? Eu acho que existem políticos antigos com ideias novas, como existem políticos jovens com ideias de políticos antigos. Eu acho que o que é o grande diferencial hoje na política é você ter políticos com ideias novas. E é dessa forma que você vai atrair novamente o jovem para dentro da política. Esse é o grande desafio. Eu acho que tem muitos assuntos que a gente vai discutir, o seu programa tem contribuído muito para o desenvolvimento da Baixada, porque a população vai conseguir separar o joio do trigo, conseguir comparar, e para que aquele efeito, Augusto, do Tiririca não volte, né, a fazer parte aqui das eleições na Baixada Santista, onde 80 mil votos foram depositados numa figura que nunca voltou na Baixada Santista e em nenhum momento, além de não ter voltado, de não ter vindo a nenhuma das 9 cidades de Bertioga, Peruíbe, também não destinou R$1 de recurso. Então a ideia de ser candidato é justamente pela relação com o governador Geraldo Alckmin, pela possibilidade, né, de ter já conseguido recurso para a cidade de São Vicente, e também a chance de você aumentar a representatividade e ajudar as prefeituras da Baixada Santista na concentração de recursos. Muito bom. Maria Ângela, um tema que eu tenho abordado em todos os programas é quanto à mobilidade urbana. Não é? A Baixada Santista, principalmente Santos São Vicente, a Praia Grande, não é? Nós tivemos aqui um convidado que levou 1h30 para vir da Praia Grande até aqui o Canal 2. Não é? Há uma discussão muito grande sobre a questão da mobilidade. Nós estamos tendo alguns projetos, né, como o VLT, tem sido muito questionado, a questão do túnel que ficou suspensa, mas, na verdade, o BRT, me parece que vai atender a Praia Grande e trazer uma mobilidade um pouco maior, mas esse é um tema que tem se alongado, não é? Mobilidade urbana. Como deputada, você tem algum trabalho, já tem alguma ideia sobre o que você pretende defender na Assembleia Legislativa nesse tema? Olha, eu considero mobilidade urbana no seguinte, para onde vamos direcionar o crédito? A primeira coisa. Crédito, para aquisição de que tipo de coisa? Veículo individual tem muito crédito. É verdade. Muito crédito. Então nós vamos continuar entupindo as ruas com veículo individual numa cidade ou em cidades do litoral, que aqui em São Vicente somos ilhas. Só não precisa mais nada. Marujá também não deixa de ter uma parte fortíssima de, pelo menos, população ilhada. É verdade. Porque tem que pagar o pedágio, paga balsa ou paga alguma coisa de lá. Tem que pagar para sair ou para entrar. Pagar para sair, pagar para entrar. Então, eu que conheço muito bem a região, é difícil saber o que eu não fiz a favor da mobilidade. É bom lembrar que as duas
assessoras da Maria Ângela viraram prefeitas. Viraram a Márcia Rosa em Cubatão e a Antonieta no Guarujá. Não, foi uma boa história, hein? Foi uma boa história. E a Sandra Kennedy em registro. É verdade. Então a gente não ficou centrada na própria pessoa. Primeira questão, a discussão da efetividade de ilharmos a nossa população pelo preço e pelo exagero de pedágios. Segundo, mobilidade urbana, o crédito tem que ir para transporte público. O BNDES não financia transporte público. Então, vamos pegar aonde a legislação tem que ser colocada. Não adianta vir aqui fazer bonito e não conhecer nem como é que se legisla. Deputado estadual não legisla sobre comércio, não legisla sobre trânsito e nem transporte. Olha bem como é que manietaram o deputado estadual. Muito bem, então, eu já fui estadual, federal, eu vou atuar nas duas pontas quando necessário. Então, a nossa região aqui, o VLT é sim uma opção. O senhor, na feira, não aceitou isso, brigava comigo que queria um metrô aqui. Então, eu falei, só se for no alto a gente pode ter um metrô. É necessário tirar os carros da rua, dar opções de modalidades diversas, até pela água. Eu sou fã de um transporte ferroviário, rodoviário, não. O Luciano Batista esteve aqui e me disse que ele teve uma época que ele trabalhava na Cosipa e que ia de barcas para Cosipa. Sim. Meu marido. Meu marido trabalhou. Sistema hidroviário. Sistema hidroviário foi assim. Depois que fecharam o cerco ao ferroviário, ele pegava ali na estação do Valongo para ir para a Cosipa. E naquele tempo as pessoas entravam na Cosipa às 7h30 da manhã e só chegavam em casa às 7h30 da noite. Não era 4h30 ou 5 horas que saía. Primeiro o Valongo e depois o que aconteceu? A barca. Então tem. Agora, acontece o seguinte, a predominância rodoviária, põe caminhão na estrada. E aí eu vou te dizer uma coisa. Como é que eu vou discutir mobilidade na minha região, se até este momento nós temos um único viaduto em que desembocam Anchieta, imigrantes e tal, e que vai ao porto. O porto passou a funcionar 24 horas, subiu para 100 milhões de toneladas. Precisamos melhorar as vias de interligação. O que tem, pode ter um porto desse, um único viaduto, depois que me disserem. Maria Ângela, eu vou passar para o Júnior Bozella, mas você tem razão, não é? E ontem eu estive no Sindicato das Empresas de Transportes e o Marcelo me deu uma notícia que eu não sabia, de que além do Brasil ter investido 2 bilhões de reais no porto de Cuba, agora eles estão construindo um porto no Uruguai, né? E o que vai trazer uma concorrência muito grande para o Porto de Santos, de Paranaguá, enfim, é uma surpresa isso, porque a gente teve obras aqui e eles constroem lá. Mas você continua daqui a pouco. Tá bom. Júnior, mobilidade urbana é um tema bastante discutido e é lógico que o deputado estadual, ele tem que fazer gestão. Isso. Né? É importante deixar claro que o papel hoje dos legisladores, além de fiscalizar, é fazer gestão, porque praticamente não pode criar nenhuma lei. Mas vamos lá, o que você pensa Principalmente fazer gestão, né, Augusto? Principalmente. Isso é o fundamental, assim, a vontade política, a disposição, né, a dedicação, a questão coletiva, enfim, a política é o principal instrumento de transformação do próximo, eu sempre digo isso. Então, as pessoas às vezes legislam em causa própria, isso é muito ruim. Então é isso que a gente tem que mudar, tem que diferenciar, né, dentro da política. Então essa questão de mobilidade urbana, quer dizer, a gente vem discutindo, a Agência Metropolitana, a AGEM, ela desenvolveu um plano estratégico de desenvolvimento para a Baixada Santista para os próximos anos. Até 2030 você tem algumas metas a serem aí alcançadas. Eu acho que o que falta hoje justamente essa participação, deputados atuantes que possam fazer essa interlocução entre os municípios, porque hoje as pessoas elas residem na Praia Grande, trabalham em Santos, residem em São Vicente, trabalham na Praia Grande, então há uma integração muito forte entre as 9 cidades da região. Algumas obras estruturantes, né, estão sendo aí colocadas já em prática, estão saindo do papel, exemplo do VLT, que não é o que vai resolver o problema do caos no trânsito. As pessoas passam muitas horas do seu dia presas no trânsito. É muito ruim o deslocamento entre as cidades. Agora, é evidente que a liberação do crédito,
né, o financiamento por parte do governo federal, que estimulou a economia, facilitou que as pessoas optassem pelo transporte individual, quer dizer, o transporte particular. Quer dizer, e é evidente que há um distanciamento do transporte coletivo. Há também agravado pela questão da falta de qualidade no transporte coletivo. Esse eu acho que é o maior desafio, é a gestão que tem que existir. Aí é uma responsabilidade das prefeituras, dos prefeitos, mas os deputados, né, enquanto representantes do governo do estado, representantes do povo que tem a missão aí de, além de criar as leis, legislar, mas principalmente criar as frentes parlamentares para discutir uma série de questões. Transporte hidroviário, nós temos 180 quilômetros na Baixada Santista de braço de mar, de rios, que com o aumento da movimentação, né, das cargas portuárias, nós temos o maior porto da América Latina. Então, quer dizer, em 10 anos dobrou a movimentação no Porto de Santos, quer dizer, para 114 milhões de toneladas, e a perspectiva para que nos próximos 10 anos isso vá para 220 toneladas. Então, é mais do que necessário que você crie-se uma frente parlamentar, uma discussão, apesar de eu já ter visto por diversas vezes nos jornais, enfim, falar sobre o transporte hidroviário, mas é fundamental que haja uma união entre os parlamentares eleitos a partir de outubro, para que esse projeto hidroviário seja aí uma grande solução, para que a movimentação, não só de cargas, mas principalmente também de pessoas, seja possível pelo esse braço de mar que tem na Baixada Santista. Além do BRT, além de tantas outras obras que serão fundamentais, que irão ligar São Vicente ao Litoral Sul. Quer dizer, a gente sabe que o BRT já está incluído no PAC 50 bilhões, quer dizer, o governo do estado liberou o recurso, né, para análise, para projetos e etc. Mas tudo isso tem que sair do papel e a gente crê que as coisas irão acontecer. Acrescentar um ponto rapidamente. Aí. Quando éramos deputados estaduais, foram 8 anos, todas as obras complementares da concessão que foi dada, que nós demos uma estrada. Rapidamente, Mariana, todas as obras... Pois já eram para ter sido realizadas. Quer comentar alguma coisa? É muito importante, desde 2002 está na legislação. Obrigado, que todas Mariana. as Quer obras complementares das obras complementares, podemos seguir. Eu acho importante, eu acho que essa discussão é válida. A gente tem que ser transparente aqui com relação às questões do Estado e fazer gestão justamente para que as obras saiam do papel. Quero só fazer aqui um registro. A Mariângela falou do BNDES que não financia transporte. O BNDES também não financia hospitais, né? Se um empresário quiser construir um hospital, ele não financia hospital. Ele não financiou hotéis. A cidade de São Paulo, nós tivemos uma Copa do Mundo há um mês atrás, não foi construído um hotel na cidade de São Paulo, porque o BNDES não financia hotéis. O BNDES financia o Eike Batista. E o BNDES irá financiar agora o... Eu não vou o BNDES financia quem quebra. Agora, vamos voltar num tema importante. Agora eu vou começar com o Mas Júnior nunca Bozella. se realizou um projeto como o PAC. É o verdade. PAC está em todas as obras Só fiz da um região. registro. O BNDES não financia hospital, não financia hotel e financiou o Eike Batista que não pagou. Mas vamos lá. Ô, Júnior, você falou de Porto, né? Que o Porto vai dobrar, as perspectivas. É bom ressaltar ao telespectador, né, que 80% dessa carga é uma carga que não traz nenhum valor agregado, né? São os grãos, são os commodities. Isso é um problema grave, que é o que traz mais ônus para a cidade. Mas qual é a sua opinião? E eu vou até deixar claro, que eu tenho certeza que quem já acompanhou os outros programas sabem que nós temos consciência que os deputados estaduais não podem interferir. Mas, como eu disse aqui, o pensamento do deputado estadual, ele vai valer para o voto e na gestão, né? Na gestão junto aos governos, enfim. Qual é a sua opinião sobre uma administração do Porto de Santos compartilhada entre Estado e município? Quer dizer, hoje só o governo federal administra o Porto de Santos. Eu gostaria de saber a sua opinião, depois da Mariângela, uma gestão compartilhada, qual é a sua opinião? Sou completamente a favor. Eu acho que esse é o grande desafio que tem se discutido aí nos últimos tempos, né? Se não existir essa gestão compartilhada, fica difícil
né, do município atuar a favor das questões portuárias. O governo federal ele acaba não abrindo a comunicação e a região da Baixada Santista, quer dizer, não é possível você pegar Santos, que é a capital, você hoje tem uma discrepância muito grande, há um distanciamento de desenvolvimento. Guarujá e Santos, elas acabam recebendo aí benefícios portuários. Mas você pega o índice de desenvolvimento humano, que é uma questão que chama a atenção de todos nós. Como é que pode Santos ser a cidade sexta dentro do plano nacional, com o índice de desenvolvimento humano, e a terceira melhor do estado de São Paulo? E você pegar, Bertioga está na posição de 1020 e São Vicente na posição, né, de 250, sendo a segunda melhor colocada. Então tudo isso passa o quê? Por uma discussão onde o desenvolvimento, se a cidade de Santos entrar nessa discussão portuária, eu não tenho dúvida nenhuma que todas as cidades da Baixada Santista serão beneficiadas também com essa questão do desenvolvimento humano, porque o maior polo, o maior potencial de arrecadação, de movimentação, de desenvolvimento, passa pelo maior porto da América Latina. Então é ruim quando o governo federal se fecha e não abre essa discussão envolvendo a municipalidade. Então eu sou totalmente a favor, porque eu acho que a Baixada ela passa muito pelo desenvolvimento relacionado à questão da cidade de Santos, que hoje é a maior cidade em potencial econômico de desenvolvimento. Muito bom. Maria Ângela, gestão compartilhada no Porto de Santos. Já é uma das discussões mais antigas, como a da metropolização da Baixada. Não basta nem ter a lei. Acontece o seguinte, qual é o investimento e qual o montante de investimento que fazem no Porto de São Paulo governo federal e estadual? Então me dá esse dado que eu te respondo. O governo do estado é parte integrante do Conselho de Autoridade Portuária, com pelo menos 2 cadeiras em 5, 7. Então não é que não haja uma gestão compartilhada. O que acontece é o seguinte, toda vez que a administração for mais próxima de nós... Mas o CAP não delibera, é consultivo. Deliberava até o início desse ano. Até o início desse ano. Ele era deliberativo. Agora virou consultivo na lei. Então, não é um problema só de legislação. A região metropolitana não existe. Eu fui expulsa do Guarujá pela Câmara de Vereadores, por isso me tornei candidata, e eles integram uma união de vereadores. Sim, porque eu não dormia no Guarujá, eu tinha que ter residência lá, não sou prefeita nem vereadores. Então não existe nem a região metropolitana. Hoje a AGEM, muito bem situada, faz um trabalho maravilhoso de planejamento e de metas com ação para execução. E nós ficamos aqui discutindo se a Maria Ângela podia ser secretária de Cultura ou não, e não o trabalho, a integridade e a competência. Então, não é lei que falta. Então, vamos voltar ao âmago da questão. Tudo que é próximo de nós é melhor controlado. Agora, haveria investimento no Porto? Qual é o investimento que se faz no Porto de São Sebastião, que é só do Estado? É verdade. Então, pelo amor de Deus... você põe o federal tem que entrar com dinheiro. É o que falta dinheiro, ainda é pouco. Mas traga os montantes para a mesa, que aí eu vou Sebastião discutir. Teve investimentos e teve problema ambiental lá, né? Teve problema ambiental e parou, mas o Porto de São Sebastião recebeu muito investimento do Estado. Não teve só problema ambiental. A discussão não vai dar tempo aqui. Agora vamos voltar ao que precisa. Você disse uma coisa que ninguém liga para isso, é o âmago da questão. A nossa pauta de exportações neste porto, que responde por 30% da balança comercial, ela é 80% de matéria primária. Nosso Estado colonizado ainda está aí. Eu sou autora da lei que mudaria isso. Eu fiz uma lei no Estado há 17 anos. Você instala plantas industriais no retroporto, pega a área de São Vicente, de Cubatão, metropoliza, e você tem baixo impacto ambiental e baixas plantas, são pequenas, com alto valor agregado. E você pode internalizar insumos do exterior que você
não paga impostos e depois exporte sem pagar impostos. Precisamos colocar em prática. Não precisa colocar em prática. Não, estou dizendo, precisa colocar em prática, tecnicamente. Precisa. Lembrando, né, Augusto, que o governo federal se preocupou em isso. investir muito mais no porto cubano do que nos portos brasileiros. Né? Não, isso não é assim, não. Isso aí é slogan. Detalhe, eu quero só... É o João do Incatep, que daqui a pouco eu vou falar do Incatep, o João do Incatep foi convidado é uma empresa brasileira que administra, está administrando lá. E ele foi convidado para conhecer o porto, para poder qualificar o trabalhador cubano, né, que não tem conhecimento nenhum de área portuária, está muito distante. Então, na verdade, nós temos que ter ajuda humanitária, natural, né? Agora, nós também temos que pensar na questão comercial. Por exemplo, do Porto do Uruguai, que é concorrente. É concorrente direto, nós vamos sofrer bastante. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Colombo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário. Eu quero ressaltar duas questões importantes do Incatep. Primeiro, que o Incatep é o único centro de treinamento portuário reconhecido pela Marinha, certificado pela Marinha. E também agora, você que é trabalhador avulso, pressione o OGMO. O Incatep ganhou a licitação dos cursos da Marinha e já está qualificando o trabalhador portuário. São mais de 400 cursos em diversas áreas, qualificando e preparando o trabalhador para esse novo momento do porto. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Nós estamos dando continuidade à rodada de debates com os candidatos à Assembleia Legislativa. Hoje nós temos a presença da ex-vereadora, ex-deputada estadual, ex-deputada federal, Mariângela Duarte, que concorre à Assembleia Legislativa. Também temos a presença do vereador Júnior Bozella, que é candidato pelo PSDB. A Mariângela pelo PCdoB, o Júnior Bozella pelo PSDB. Nós convidamos também o vereador Ferrugem, ele que é candidato à Assembleia pelo Solidariedade. Minutos antes do programa iniciar, ele comunicou que estava afônico, pediu para que seja remarcada uma nova data
para a participação dele. Importante deixar claro que a gente atende a esse pedido, não é, naturalmente, porque temos como opção ouvir todos os candidatos para que você faça uma avaliação no dia da eleição, né, do candidato que melhor se assemelha ao que você quer para a região metropolitana da Baixada Santista. Alguns temas foram abordados e um que me parece que tem sido mais polêmico de todos, que é a questão da saúde. A Baixada Santista, ela tem um dos piores repasses do Estado para a manutenção da saúde. E a tabela SUS, que o governo federal paga pelos procedimentos médicos, está defasada em mais de 300%. Alguns casos, os números são assombrosos da diferença do custo para o que a entidade, o hospital, recebe desse valor, ou o município recebe desse valor. Portanto, tanto o governo federal como o governo estadual estão aquém das nossas necessidades. Mariângela Duarte, você é deputada estadual, pretende fazer gestão para que melhore os repasses na área da saúde para a região? Fiquei 3 anos com uma pupila escolhida pelo Dr. Davi Capistrano, de saudosa memória, aprendendo sobre saúde pública. E era um professor admirado até pelo José Serra. Então todo mundo sabe o professor que eu tive. E ele me escolheu, eu falei, mas eu sou da área de educação. Assim que assumi um mandato com a Thelma, ele escolheu que eu fosse representante no Conselho de Saúde. Então eu tenho uma longa trajetória. Inclusive, foi uma ação minha com Arthur Quioro, hoje ministro, e com Humberto Costa, que reabriu o Hospital São José e nunca mais parou de nascer crianças. Na época do Lucas, ali. Né? Foi um trabalho lindo. E a mesma coisa o de Itanhaém. Inauguraram o de Itanhaém, ficou fechado 2 anos. Foi com o Arthur. Está sendo Quioro. construído, 60 milhões de reais. Exatamente. Então, agora, você tocou no ponto exato. É real. O repasse, quando eu era deputado, o repasse do Estado para a região era de 4% do orçamento da saúde. A gente deu uma batalha nisso e vamos para o que interessa hoje. Primeira coisa, os municípios têm que ter agora conselhos deliberativos de saúde. Por quê? Por um único dado. Só vou dar esse dado. Foi aprovado no Congresso Nacional, sancionado já pela presidente, uma lei que para agora, não é do pré-sal, não é agora, todos os royalties de petróleo, que foram divididos por mais estados, os estados e municípios terão que aplicar 75% em saúde pública. É um número importante. Posso fazer duas? Eu nem vou falar se a presidente A, B ou C vai investir ou não. Neste governo foi aprovado que 75% dos royalties devem ser aplicados em saúde. E mais queria só educação. te dar 2 informações. A cidade de São Sebastião hoje, ela vive um momento difícil em razão da dificuldade em saber o valor de royalties que ela tem para receber. Tá uma confusão, ela está com o orçamento dela totalmente defasado. É porque ela perdeu muito e teve que dividir com outros estados. E uma outra questão que você tocou muito bem, a questão dos conselhos, não é? Fundamental a participação dos conselhos de saúde. Tem que ser deliberativo, só de deliberativo. Deliberativo. Passa pela discussão da sociedade o que se deve fazer com o dinheiro da saúde. Júnior Bozella, saúde, como melhorar? A cidade de São Vicente chega a gastar 30% do orçamento em saúde. Um número significativo e o que a gente mais ouve são as reclamações da saúde de São Vicente. O que está errado? Olha, Augusto, antes de mais nada, deixar claro que a saúde é uma das principais bandeiras aí da nossa candidatura. A gente que na condição de vereador lá no município de São Vicente, a gente criou uma comissão especial para tratar da construção do hospital regional que vai atender a todas as cidades aqui da Baixada Santista. O ministro Arthur Quioro, ele esteve à Câmara Municipal quando foi agraciado com o título de cidadão vicentino e falou da importância de São Vicente estar recebendo o hospital regional, e que seria uma relação tripartite, onde o governo federal entraria com 50% dos investimentos, com 50%
do custeio e 50% da construção e do equipamento, que é 100% o valor da construção. E que a gente teria que incluir o Estado nessa discussão. Eu tratei de criar uma comissão de vereadores, a Câmara Municipal, justamente para sair da teoria, porque eu escuto muito esse assunto da saúde há quantos anos, antes de ingressar na vida pública, a gente vem ouvindo a defasagem da tabela SUS, né, os repasses. Hoje você vê que R$10 que se paga por uma consulta médica, né, que a tabela SUS paga, onde o plano de saúde paga de 25 a 70, onde ela é cobrada R$70 por um médico particular e o SUS só repassa R$10. Então a defasagem ela é muito grande, como você acabou de citar. Mas o maior desafio é a gente incluir o Estado nessa discussão. Eu tratei de criar a comissão justamente para envolver o município de São Vicente, na questão da área, essa relação tripartite, o município entra com a área e o Estado teria que entrar com 50% dos investimentos, do custeio e do equipamento. Então nós marcamos uma reunião com o secretário Davi Wipp. Eu vi o governador Geraldo Alckmin vir a público, uma vez questionado a respeito da questão do hospital regional, que entendia que era necessário contratualizar os leitos no Hospital São José. São Vicente tem uma defasagem muito grande, né? Deveria ter lá algo em torno de 760 leitos, nós não temos nem 100 leitos praticamente hoje em estados adequados para atender a população. E quando eu vi a resposta do governador, eu tratei rapidamente de ir à imprensa, porque fui questionado, para dizer que sim, nós iríamos convencer o governador que a construção do hospital regional deveria ser uma prioridade aqui para a Baixada Santista. Isso aí não tem bandeira partidária, acho que tem que ser uma união entre todos os agentes políticos competentes, responsáveis, entre o PT, entre o PSDB, governo federal, governo do estado, e a gente já avançou nessas questões, porque na agenda com o secretário Davi já tivemos uma outra resposta por parte do governo estadual, que foi justamente no sentido de que há a intenção de entrar nessa discussão. Eu sugeri que fôssemos a Brasília, no ministro, conversei com algumas figuras do PT aqui da região da Baixada Santista, para que fôssemos ao Ministério, onde levássemos um protocolo de intenção, onde o Ministério colocasse o seu real desejo de investimento na saúde aqui na Baixada Santista, e em contrapartida nós voltaríamos à Secretaria de Estado, junto ao secretário Davi Wipp, para que ele também manifestasse esse protocolo de intenção. E São Vicente faria a sua lição de casa. Isso aconteceu? Aconteceu. Então, esse é um grande desafio. E é evidente, eleito deputado, a gente vai conseguir potencializar essa discussão, da mesma forma como a gente fez com outros assuntos na condição de vereador, como conseguimos com o governador trazer a ETEC para a área continental de São Vicente, uma escola técnica que era um grande desafio justamente nessa questão de ensino e qualificação profissional. Então, quando você faz gestão, você se dedica, você corre atrás, você tem políticos atuantes que saem da zona de conforto, você consegue fazer a gestão e conversar com o governador para que ele se convença da importância de ter um hospital regional aqui na Baixada Santista. Maria Ângela, o Júnior Bozella antecipou, né, o tema, educação, você que é uma especialista da área. Eu pus no meu panfleto compromisso, educação. Educação. Porque a saúde pública depende da educação. Não preciso nem fazer a pergunta, você pode dissertar sobre o assunto. Não, eu não quero dissertar. A pergunta é fundamental. A pergunta quais são os buracos na área da educação na Baixada Santista? Na verdade, não na Baixada Santista, é uma questão nacional inseparável, continental e mundial. São dois polos fundamentais. É o modo de ver a educação, de atuar na educação. E basta um diretor bom que a gente consegue o resultado. Isso prático. Eu sou uma das pouquíssimas deputadas, que com 18 anos de mandato, 10 continuei formando professores. E sou aposentada como professora e não como política. Portanto, eu nunca deixei esse chão de escola. Qual é o problema? Assim, o gesto é esse. Você tem que atacar concomitantemente, simultaneamente, a formação do educador e a base da educação. Na França, por exemplo, o professor das primeiras séries do ensino infantil, do 0 aos 6 anos, tem 7 anos de formação universitária, em período integral. Ele recebe para se tornar professor. Para se qualificar. Então, a Alemanha, sim, todo mundo aí. Segundo, se eu não formar o educador e entender que o chão de qualidade da educação é a cultura,
Eu pergunto para você assim, se eu citasse uma série de autores aqui, de obras literárias, de filmes ou de coisas, eu gostaria de saber quantas pessoas conheceriam. Então houve um tempo... Não faça esse teste, hein? Não é triste. Nós vamos passar vergonha aqui. Não faça esse teste. Ninguém é obrigado. Estou falando em nível de educador. Não, sim, mas estou dizendo, nível nem de faça educador. esse teste. Não, eu acho o seguinte, nós somos a gente um país não lê muito... mais, né? O mundo está Nós somos um país muito novo. A última revista que esse rapaz leu foi Playboy. Tá bom, ele gosta da Playboy, não tem problema. É que quem só não gosta tem de beleza? figura, Tem, fica mais fácil. Tem problema, eu acho que Mas você pode... nós não deixamos de ler? Não, nós perdemos esse hábito da leitura. Isso, né? não. Ontem, esses dias, essa semana, toda a mídia nacional se debruçou com a falta de bibliotecas em escolas. Precisa dizer mais o quê? Pronto. Acabou. Então vamos dizer coisa concreta do chão de escola. A formação do educador carece de cultura geral. Ele tem que ter ingresso, por isso que eu gosto do programa Vale Cultura. Ele junta lá, tem que ir a balé, a teatro, a festivais. Mas está com problemas o Vale Cultura. As empresas não estão aderindo ao Vale Cultura. Não estão aderindo porque elas estão sendo obrigadas a bancar porque o incentivo não está saindo. Então foi criado o Vale Cultura, a empresa oferece R$50 para o funcionário e para ter isenção. Aí não está dando certo. Aí o que as empresas estão... Não, só uma crítica... Né? Não. Aí é um projeto que tem... Não, o projeto é ótimo. Mas não está funcionando, porque a empresa não está tendo benefício. Mas pelo amor de Deus, até dá um desconto da rede. Não é tão simples discutir isso. Fui secretária de Cultura. Não, só fui atrás da empresa para me dar o que o Estado tem, excelente projeto, que você faz muitas pequenas coisas com a Mariângela, eu só estou constatando com você, eu só estou te constatando que as empresas não estão aderindo porque o benefício fiscal não está chegando. Então é uma pena, porque é um projeto bom e importante, eu acho que incentivo. Mas não vai haver espaço aqui para poder te explicar por que o Vale Cultura não está sendo financiado. Ótimo. Então, para finalizar, a gente marca outro dia, só para vir. Legal. Só para finalizar rapidamente a questão da educação, te perguntei quais são os buracos. O primeiro deles é a formação de educadores concomitantemente. A prioridade primeira, formar professores com qualidade, investir neles, dar bolsa. Santos vai fazer isso agora, já fez antes, precisa fazer isso não para 60, 600, direito de todos. Por quê? O excedente, o segundo buraco da educação é o seguinte: as escolas não podem ser lugares feios e alheios à comunidade, cercania de marginais, cercania de inseguranças. Não existe segurança nas nossas escolas. A política de segurança está falida. Bom, então vamos encerrar por aqui, para que no próximo bloco... Foi pequeno, né? O tempo para falar da educação, né? É um tema difícil, ainda tem tanta coisa para falar. Né? Educação, você me convida. Vamos falar de cultura. Só um programa, eu e Mariângela de cultura. Júnior, quais são os buracos, na sua opinião, né, na sua visão, quais são os buracos na educação na Baixada Santista? São diversas deficiências que a gente enxerga em vários vetores, né, da sociedade. Então, você tem a questão da saúde, você tem a questão do porto que foi discutida. Agora, tudo isso, quando você fala de desenvolvimento, quando você fala de índice de desenvolvimento humano, falar de financiamento, falar de investimento, falar das obras que o governo federal deixou de investir na questão portuária, falar das obras da dragagem do Porto de Santos, falar que toda essa fomentação, né, da movimentação de cargas, que tudo isso traz recursos para a Baixada Santista, nada disso tem significativo se você não discutir as questões da educação. Quando eu falo de IDH, né, você calcula que o desenvolvimento humano você leva em consideração a longevidade, a renda e a educação. Né? Por mais que tenha crescido o IDH, o Índice de Desenvolvimento, aqui na Baixada Santista, o maior abismo, a maior discrepância é com relação à educação. Então a educação ela vive um abismo não só na Baixada Santista, mas em todo o território nacional. Quer dizer, 60% dos jovens hoje não completam, de 18 a 20 anos, o ensino médio. Então há que ter uma discussão aprofundada no modelo, do formato
né, de educação no país, as escolas de tempo integral, acho que isso é fundamental. O governo do estado tem agora iniciado, enfim, esses investimentos, esse novo modelo, né, com resultados significativos. Países desenvolvidos como a Alemanha, o Japão, investem muito na questão de tecnologia. A questão do ambiente escolar também ela é decisiva. A Mariângela colocou, né, a formação, a qualidade, né, do ensino. Eu acho que isso também... Do docente, né? Do docente, ele é fundamental. Agora, o professor precisa ser valorizado, o professor precisa estar feliz dentro do... Não adianta o professor ir para a sala de aula e você ter cadeiras deterioradas, você ter um ambiente todo que é nada atrativo, não só para o professor, mas também para o aluno. Então, eu acho que assim, essa reformulação, ela passa por diversas discussões. Não há um único assunto. Agora, você deixar o aluno por mais tempo no colégio, na sala de aula, estudando, eu sou contra a aprovação com a progressão continuada. Eu acho que isso é um seríssimo problema. Desde que não seja aprovação automática, né? Faz anos que está aí com uma aprovação automática. Desestimula, né, o aluno de aprender, de estudar. E do professor de ensinar também, né? E aí, exatamente. E aí você corrige, você tampa a cabeça e descobre o pé. A evasão que tanto se discute... Posso dar um exemplo concreto? Porque é uma área que a gente dedicou a vida. Não, dediquei a vida, é mais que isso. Quando deputado estadual, aprovamos, nos últimos 18 anos do governo, aprovamos a única CPI da educação na Assembleia de São Paulo. 2000 funcionou. Final de 99, 2000. Em 2002... os autos da CPI foram acolhidos pelo Ministério Público, entrou o juiz da Vara de Pinheiros, o Estado foi condenado a devolver para a educação 6 bilhões. Quando o Chalita entrou, ele passou os 4 anos aplicando 6 bilhões. Não é desvio fraudulento, é desvio que cobria o orçamento da educação, cobria tudo. Cobria até férias de policial. Olha aí. Então, é só consultar, os autos estão arquivados na Assembleia, microfilmados por nós. Tem diversos questionamentos que são importantes. Agora, devolveram... Deixa eu só, rapidamente, Mariângela. Rapidinho. Eu quero ver uma ação tão concreta em benefício de verba para a educação e de coragem. Muito bom. Júnior, 6 bilhões. Eu acho que o recurso destinado para a educação, ele tem que ser, até porque a lei determina, 25% do orçamento ele tem que ser empregado. Isso foi uma das grandes discussões ao assumir a Câmara Municipal, porque São Vicente era a única cidade da Baixada Santista que não fornecia o uniforme e o kit escolar gratuitamente. É a maior rede de ensino de toda a Baixada Santista. É a maior rede. 56 mil alunos. Então, eu não entendia como que você, por lei, tem 25% do orçamento destinado à educação, mais Fundeb, que nos últimos anos foram acumulados mais de 600 milhões de reais de arrecadação da verba Fundeb, e a cidade não atender às demandas da educação. Então nós fizemos um trabalho, criamos uma comissão na Câmara para tratar dos assuntos da educação, e a partir do ano que vem, de 2015, quer dizer, a cidade de São Vicente, a rede de ensino vai receber o uniforme. É lógico que o dinheiro existe, é o que a deputada está questionando. O dinheiro da educação, ele existe. O problema da educação não é dinheiro, é gestão. Apesar que gestão e também formação. E formação acadêmica, remuneração. Você criar uma política de valorização do professor, não é isso? Melhorar o salário do professor. Esse é o ponto. E também cursos, né? Você tem que criar cursos, você tem que fazer com que o professor aprenda, que o professor se especialize, incentivar. Mas isso só é se você criar um plano de cargos e carreiras, evidente. Então tudo isso tem que ser discutido. Quer dizer, eu acho que essa união ela é fundamental. Você pegar as pessoas com experiência, que conhecem da área, do tema, mas se engajar na necessidade. Eu vejo assim, educação, saúde, isso não tem que ter bandeira partidária, não tem que ser discussão. Isso é um interesse maior, né? Porque sem educação, eu falo muito, professora, a educação ela não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas e as pessoas que transformam o mundo. Então a gente tem que investir no recurso humano. A educação é fundamental, ela é a base de tudo. Se a gente tem um problema hoje com relação à segurança, passa exclusivamente pela educação. É lógico que você vai discutir as medidas que são imediatas, paliativas, para minimizar essas questões de segurança que a gente vem enfrentando em todo o Brasil, não é só na Baixada Santista e nem só no estado de São Paulo. A questão de segurança é um tema nacional, como também a saúde, como também a educação. Infelizmente, hoje o governo federal ele acaba ficando com a maior parte de repasse dos recursos. Os municípios estão falidos, o estado, há alguns anos atrás, era 60%
do repasse. Mas em educação é fixo. Agora você tem, mas assim, envolvendo as outras áreas, os outros temas, as outras questões. Então, assim, há uma discussão integrada. Então, você não consegue aqui fazer promessas, e nem é esse o nosso papel. Acho que o político que, né, vem aqui para falar de promessas, a gente tem que falar do que é realidade, do que é objetivo, do que é possível fazer. E se você fiscaliza, você é um político independente, você consegue os resultados. Eu tive essa experiência na Câmara, no Legislativo Municipal em São Vicente. Eu acho que, como deputado, acho que é fundamental você preservar essa independência, né? Como eu falo, a política ela não é uma profissão, ela é uma vocação. É importante ter pessoas qualificadas, como a professora, né, que não depende das questões políticas e podem contribuir de uma forma significativa para a sociedade. E esse o nosso objetivo aqui, é fazer propostas, né, onde a gente enxergue um caminho, uma solução. Então, esses temas, todos eles têm que ser muito bem discutidos e tirar de lado essas questões. Olha, o PSDB ou o PT, eu acho que, acima de tudo, tem o interesse social, o interesse da população. Quer comentar, Marina? Não, eu acho que é fundamental, inclusive eu dediquei a minha vida aos jovens. Ele é um jovem vereador em São Vicente, agora pleiteia a Assembleia. Eu acho que essa mescla de experiência e inovação, para quem foi professor, que professor não é que mestre, não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Olha lá, Guimarães Rosa, nos ensinando há mais de 50 anos. Então, essa mescla é fundamental. Agora eu quero colocar o seguinte: eu me iniciei no magistério em 1973. Olha, a última vez que o magistério foi tratado com respeito foi um homem que era muito superior ao próprio PSDB, que foi Montoro, acabou lá atrás. Então, eu era professora e conseguia ter um padrão de qualidade como educadora, que não me preocupava em fazer bico. Eu não vendia voo, eu não vendia nada para sobreviver. Então, pelo amor de Deus, em respeito a uma professora aposentada, não como política, podia, mas como professora, não dá para trabalhar 33 anos no Estado e receber 3, 4 mil reais de aposentadoria, porque eu não pago plano de saúde. Não dá, eu não tenho. O Estado abandonou o professor, tirou o IANSP daqui. Nós não temos abrigo para a saúde pública. O pessoal estava reclamando de falta de dinheiro de repasse. Os hospitais privados não pagam ao SUS as internações caríssimas que são do SUS. Qualquer plano de saúde, meu marido agora precisa de um exame, correu a cidade inteira, a região não consegue. Vai ter que cair no SUS e não vai dar para esperar o tempo. Eu estou vivendo esse problema agora. Então ele paga 1.200 de um plano de saúde e ninguém quer fazer um exame que deveria ser rotina. Então o que acontece é o seguinte: se os hospitais privados remunerassem aqueles que eles empurram, e os planos de saúde empurram para o SUS, o Hospital do Câncer estadual, uma bela obra estadual, maravilhoso em São Paulo, não é exemplo de eficiência, de gestão e humanização em saúde pública? Não é. Então o problema são as distorções. Por isso, Júnior, até fazendo uma homenagem ao jovem, eu sempre pensei como jovem, porque eu eduquei jovem. Não é possível pagar um professor menos que um assessorista de qualquer legislativo ou judiciário deste país. Muito bom. E aí o governo do Estado teve 20 anos. Ô, Júnior, Pelo amor de Deus, vai atuar quando? Há uma discussão nessa questão da educação, até de um plano nacional, não é? de educação que atenda até o professor, de forma que haja uma equivalência entre os estados no salário do professor. Né? Há um estudo nesse sentido, como há dos policiais militares. Você tocou muito bem na questão da segurança. São Vicente, por muitos anos, não aumentava o número de efetivo de homens. A cidade ia aumentando, as dificuldades, e havia o mesmo número de policiais. Me parece que mandaram lá mais meia dúzia, deu uma melhoradinha, mas não atende ainda a necessidade, né? É a diária da jornada extraordinária, DGEM, que agora foi aplicada pela Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, que aumentou
o efetivo, o número de policiais nas ruas. Quer dizer, isso diminui, né, significativamente aquela sensação de insegurança. Mas acho que o grande problema da segurança, não adianta você aumentar o número de efetivo, você precisa abrir concursos, não só para policiais militares, como para professores no Estado, equiparar, valorizar o profissional, aumentar os salários, tudo isso é perfeitamente discutível e aceitável. Né? O Estado de São Paulo hoje é o que, dentro do comparativo nacional, é o que melhor remunera os professores. E mesmo assim é uma remuneração baixíssima. Né? Fora de padrão. Fora de padrão. Quer dizer, isso equivale também aos policiais militares. A gente o mapa da violência global, ele mostra que os países da América são os mais violentos do mundo. 36% dos homicídios são ocorridos nos países da América. América Latina. Da América Latina. Quer dizer, grande parte, 50 mil homicídios ocorrem no Brasil. Se você comparar hoje o número de mortes por habitantes, o Brasil está com 20,2 por mil habitantes, né? Mortes por número de mil habitantes. O que acontece? Se você comparar outras capitais, no estado de Alagoas, Maceió tem 90,6 mortes para o número de 1.000 habitantes. Então, o que acontece? O estado de São Paulo hoje tem 10,2 mortes por 1.000 habitantes. São números aceitáveis dentro do padrão da Organização das Nações Unidas. Mas tudo isso mostra que a gravidade da violência, ela não impera hoje na Baixada Santista ou no estado de São Paulo. Ela assusta todo, está intrínseca em todo o território nacional. Todas as grandes capitais, o Rio de Janeiro, o estado tem 20, mortes por 1.000 habitantes. Quer dizer, todos os índices de mortes por habitantes, homicídios, ele é maior do que aqui no estado de São Paulo. Porém, o estado de São Paulo ainda tem um alto índice do número de roubos, né, de furtos. Quer dizer, isso a gente... Esclarecimento de 3%. Exatamente, só. é o que eu ia falar. Você não consegue esclarecer os crimes. Então, quer dizer, você tem uma polícia militar que preserva, que combate a criminalidade, e uma polícia civil que investiga. Então, quer dizer, tudo isso, você não adianta aumentar o número de efetivos. São Paulo é o estado que mais se prende no país. É o estado que mais se prende. A população carcerária do país está praticamente 60% dela está concentrada no estado de São Paulo. Você pega os presídios, são verdadeiras oficinas, escolas de crime. Quer dizer, se você não separar o regime fechado do regime semiaberto, você nunca vai conseguir integrar ou reintegrar novamente esse cidadão na sociedade. Então ele entra na cadeia, ele volta para as ruas e não adianta você colocar policial. E hoje os direitos humanos também não permitem, né, que a polícia possa agir de uma forma consistente, combativa. Aí a gente discute a redução da maioridade penal, que também assim é paliativo. Tem que reduzir, a gente defende para 16, mas eu acho que mais do que 16, você tem que reduzir, você não tem que reduzir, você tem que criar, fazer uma lei, e isso é questão do governo federal, os senadores da República têm que discutir essa questão para que a gente possa baixar a maioridade penal, a minoridade penal, e assim, o cara cumpriu, se matou com 13, porque se matar com 16... E for pra cadeia, o de 14 vai passar a matar também, Augusto. Obrigado. Só para finalizar. Porque senão ele pega um pum de ideias, fala todas, e eu quero mais efetividade na ação. Por exemplo, no hospital ele foi muito claro. Ele está fazendo uma dissertação. Não, ele fez, ele foi muito claro. O problema da segurança é grave. Porque eu, inclusive, apoiarei todas essas ações, porque eu conheci, eu segui as ações, ótimo. Então, e é importante estarmos juntos lá na Assembleia. Eu só quero colocar o seguinte, aqui. Porque as pessoas falam, e aí tem projeto de lei no Congresso Nacional pautado para ser votado e não tem acordo. Quem será? Tem a PEC 303, que aumenta a remuneração dos policiais militares, idêntica ao dos policiais militares de Brasília. Quem é que não está querendo votar? Piso nacional. Segundo, gente, se o Estado, seja ele Estado estadual ou federal, não der conta de cuidar da educação, da saúde e da segurança pública, privatizando, entregando para a OS, para que eu sou achincalhada, escorchada em tanto imposto?
Muito obrigado, então, Mariângela. É isso que é a Só para finalizar, só essa questão aí da disso. OES, é importante destacar que o governo federal também é um dos principais, um dos que mais se utilizam. Não, só estou dizendo, um dos que mais se utilizam das OES. Inclusive, o meu amigo Ademar Arthur Chioro, ministro da Saúde, por muitos anos assessorou as OES. Portanto, é um sistema que eu acho que, se bem organizado, sério, com bastante clareza e uma gestão adequada, me parece que é uma solução. Porque hoje o que a gente mais enfrenta de dificuldade, não só na educação, na saúde, em várias áreas, é a dificuldade em lidar com o funcionalismo público. Há uma dificuldade muito grande dos gestores e nós precisamos repensar isso. Eu sei que isso é polêmico, só falei o não conceito. dá. Não, só sim, falei sim. o conceito. É que as então, OES elas estão num momento. Não é isso. Eu só Mas quero colocar. muito obrigado pela sua participação. Vai voltar mais vezes a Mariângela, inclusive depois da eleição, né? Que a gente, para marcar com a Mariângela, uma dificuldade. Estava lá no Guarujá, nem sabia que você tinha sido expulso, mas muito obrigado pela sua participação. Júnior Bozella, muito obrigado pela sua participação. Eu vou permitir que cada um, em 10 segundos, dê o agradecimento final. Vou começar com a Mariângela. Mariângela, 10 segundos para você deixar sua mensagem final aos nossos telespectadores quanto à eleição em outubro. Olha, Augusto, eu queria inclusive agradecer. Poucas emissoras hoje se dão ao trabalho de fazer debates, ao Júnior Bozella, que tenha também sucesso, a todos aqui que produziram o programa, a TV Com, e sobretudo aos seus fiéis telespectadores. Muito obrigado. Quando eu discuti aquilo, rapidamente, eu discuti um conceito. Eu discuti um conceito que está na Constituição. A moça ali está ficando maluquinha. Vamos defender o nosso país e o nosso Estado. Muito obrigado. Júnior Bozella, obrigado pela participação. Obrigado, Augusto. Espero poder estar junto com a deputada em breve lá na Assembleia Legislativa para a gente estar discutindo os assuntos de todo o interesse da população da Baixada Santista, e agradecer ao telespectador que nos permitiu estar dentro da sua casa aí para que a gente pudesse fazer um debate da mais alta qualidade possível. Obrigado você, Augusto, e estamos à disposição. Muito obrigado a você, telespectador. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.